Olá, meu nome é João, eu sou estudante do mestrado profissional em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje nós vamos estar falando um pouquinho da política monetária no Brasil em tempos de pandemia. Então, um pouquinho do contexto econômico no Brasil, né? Por que nós vamos falar de um tempo atrás, né? Porque avaliar 2020, sem considerar os fatores estruturais e as decisões políticas do período anterior, né, como as políticas monetárias, políticas fiscais adotadas desde 2015, poderia resultar em uma análise um pouquinho superficial ou até incompleta das condições econômicas durante a pandemia, né? Esses elementos históricos vão nos ajudar a compreender a persistência de certos problemas, como baixa recuperação econômica, limitações na política monetária, até para lidar, né, com os choques de custo. Então eu trouxe aqui dois tópicos que exemplificam um pouquinho, né, a recessão de 2015-16 e a estagnação, que gerou um baixo crescimento econômico e um desemprego elevado, né, um pouquinho então também da austeridade fiscal, que foi uma política adotada desde 2015, combinada com a redução de juros para estimular a economia antes da pandemia, né. A recessão de 2015-16 marcou profundamente a economia brasileira, né? Com uma queda acumulada do PIB e um aumento significativo do desemprego, né? Essa recessão foi seguida por um período de crescimento modesto, em média ali de 2017 e 2019, o que talvez foi insuficiente para recuperar os níveis econômicos, né, pré-recessão. Então, a partir de 15, o país adotou políticas de austeridade fiscal, o que reduz os gastos públicos e limita os investimentos estratégicos. Isso, paralelamente, a política monetária buscou reanimar a economia por meio de uma redução na taxa básica de juros, né, a popular Selic, o que cria um cenário de tentativa de estabilização econômica antes de 2020. Tá? Então, agora, um pouquinho da teoria pós-keynesiana da inflação de custos, que são justamente as pressões de custos, né? A inflação no Brasil é causada principalmente por fatores externos, como commodities, câmbio, e não apenas pela demanda, né? Então nós temos uma limitação da nossa Selic, que é o aumento da taxa de juros, é ineficaz para combater a inflação de custo, gerando então os impactos negativos dentro ainda de juros, que, quando elevados, favorecem rentistas e desestimulam investimentos, o que prejudica assim o crescimento econômico, né? Porque, de acordo com a teoria macroeconômica pós-keynesiana, a inflação no Brasil não é predominantemente de demanda, mas de custos, o que resulta talvez de fatores externos, como flutuações no câmbio e nos preços de commodities. Essas pressões de custos são amplificadas pela fragilidade estrutural da economia brasileira, que é marcada por uma regressão da matriz produtiva e pela desindustrialização. Né? Nessas condições, a alta da Selic não vai combater de forma eficaz a inflação desse custo. Além disso, né, esse juros elevado vai desestimular meu investimento produtivo, no caso, né, e vai prejudicar o meu crescimento econômico nacional. Tá? Então, um pouquinho da análise da política monetária em período de pandemia, né, que é o tema central. Né? Então, no período de pandemia, nós tivemos pressões externas muito acentuadas e também de câmbio, né? O que fez com que aumentasse a nossa inflação devido à desvalorização cambial e ao aumento dos preços internacionais. Qual que foi, então, a ação do Banco Central? O Banco Central optou por aumentar a taxa Selic, né? O que poderia combater a inflação, só que isso, né, em meio de incertezas econômicas. Então, teve a sua eficácia questionada, que, em cenários de pressões de custo, o impacto do aumento da Selic é limitado e pode agravar o desemprego, né? Por quê? Justamente porque durante a pandemia, a desvalorização do real e o aumento dos preços internacionais, que são as commodities, intensificaram essas pressões, né? Aumentando a Selic, né? O Banco Central aumentando a Selic a fim de conter os efeitos secundários dessa inflação, gerou um ambiente de incerteza extrema e de pressões gigantescas de forma externa, né, que mostrou-se limitada. A política monetária, então, se tornou contracionista, podendo, então, ter agravado o desemprego e ampliado o nosso hiato de produto, o que demonstra inadequação da abordagem em momentos de choque global. Então, um pouquinho agora das limitações de taxa de juros para controle de inflação. Né? Então, nós temos uma dependência de fatores externos,
A inflação no Brasil está ligada a preços de commodities e a taxa de câmbio, o que, né, a taxa de juros não controla de forma direta. Então nós temos os preços administrados, né, que mais de 25% do meu IPCA é composto por preços monitorados, seja eles energias, combustíveis, etc., que não respondem, obviamente, diretamente à minha Selic. Como consequência, a minha política de aumento de juros tem impacto restrito e não atinge todos os setores da inflação, né? A dependência desses fatores externos, né, para a formação de preços é uma característica bem marcante da economia brasileira, né? A inflação é fortemente influenciada por preços de commodities e também pela taxa de câmbio, sobre as quais, novamente, como já dito, a Selic não vai ter esse controle direto, né? Então, essas peculiaridades, essas situações tornam a nossa política monetária um pouco menos eficaz, né? Então, a elevação da taxa de juros não afeta setores específicos da economia, né? E também não tem um impacto abrangente sobre todo esse sistema, né? Então, agora um pouquinho da teoria do novo desenvolvimentista de inflação inercial, né? A inflação inercial é mantida por expectativas e indexações de preço, o que dificulta o meu controle, né? Eu tenho uma inércia também de inflação, que são expectativas passadas influenciando a definição dos meus preços atuais, o que, por consequência disso, vai manter a minha inflação um pouco mais elevada. Né, a minha implicação dentro da minha política monetária é que a taxa de juros sozinha não será capaz de controlar a minha inflação inercial, né, reforçando a necessidade de ações mais diversificadas. Né. A inflação inercial é justamente sustentada pela indexação de preços e pelas expectativas baseadas, né, em níveis passados meu de inflação. Né, segundo a teoria novo desenvolvimentista, essa dinâmica vai dificultar a minha redução inflacionária, mesmo em cenários de baixa demanda. Né? Além disso, a minha dependência excessiva dessa taxa de juros como principal instrumento de controle inflacionário ignora os múltiplos fatores que vão influenciar o meu processo inflacionário, como a inércia e os choques, né, novamente de custos. Né? Para enfrentar toda essa situação, são necessárias medidas complementares, né, incluindo estratégias para reduzir essa indexação e também controlar ali esse cenário externo. Agora um pouquinho de regimes de meta de inflação no Brasil. Então nós temos a dependência exclusiva da Selic, né, a meta de inflação brasileira usando apenas a taxa de juros como controle. Então, a falta do Forward Guidance, que é o Banco Central do Brasil, não aplicando essa estratégia, né, que é comum em outros países para guiar as expectativas de mercado. A gente vai por uma linha um pouco mais conservadora, onde temos que as expectativas de juros altos, independentemente de causa de inflação, mantenham o crescimento baixo e juros elevados, né. O regime de metas de inflação brasileiro utiliza exclusivamente a Selic, né, como instrumento de controle, enquanto alguns outros países adotam estratégias um pouco diferentes, né, justamente para orientar as expectativas de mercado. Né. O Banco Central do Brasil vai operar de forma mais conservadora neste cenário, né, criando uma expectativa de juros um pouco elevada, sempre que há aumento de preços, né, independente das causas dessa inflação. Né. Essa abordagem vai perpetuar um ciclo baixo de crescimento econômico e alta taxa de juros, resultando assim em uma política monetária que beneficia o setor financeiro, mas novamente desestimula o investimento produtivo e a geração de empregos. Agora um pouquinho da investigação empírica. Nós temos o método VAR, um estudo que usa os vetores autorregressivos para analisar o impacto de variáveis como câmbio, atividade econômica e preço de commodities na inflação. Qual que é a conclusão que nós tiramos? Que a taxa de juros afeta o câmbio e reduz a atividade econômica, mas não controla o preço de commodities, né? O que evidencia a limitação de uso somente da Selic no combate à inflação de custos. Né? Então, nós temos que, utilizando o modelo de vetores autorregressivos, né, o estudo, o artigo em si, avaliou o impacto de variáveis como câmbio, atividades econômicas e preço de commodities sobre a inflação, né, no período de 2014 a 2021. Né? Os resultados mostram que a Selic influencia o câmbio e reduz a atividade econômica, mas não tem impacto significativo
sobre os preços das commodities, que são fortemente determinados por fatores externos. Esses achados evidenciam a limitação da Selic como instrumento para combater a inflação de custo, o que reforça a necessidade de políticas mais amplas e integradas. Né? Então, como conclusões principais, nós temos a inadequação da Selic, o favorecimento ao rentismo, o impacto no crescimento e emprego. Temos algumas recomendações para a economia nacional e algumas revisões que precisam ser feitas dentro deste cenário. Né? A análise conclui que a política monetária brasileira, centrada na Selic, é inadequada para lidar com a inflação de custo. A dependência excessiva da taxa de juros vai favorecer novamente os rentistas e desestimular o crescimento econômico, né, perpetuando alguns problemas estruturais, como baixa produtividade, estagnação econômica, entre outros. Então, para superar esse desafio, é necessário diversificar os instrumentos da política econômica, considerando, né, totalmente ali, as especificidades estruturais do Brasil e também da própria população. Né? Então, aquela necessidade de fomentar investimentos produtivos. Então, essa revisão de regime de metas de inflação e a redução da dependência exclusiva da Selic são passos fundamentais, então, para a gente garantir uma economia saudável e equilibrada. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado.